Glória a Jesus, que a sua semana seja uma semana de vitória, uma semana da graça e do poder do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é com a minha casa, Ele é com a sua vida, por onde você estiver. Ele é amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar. E é nessa alegria do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu te convido a começar uma semana glorificando o nome dEle, declarando que tudo Ele pode fazer, que o controle está nas mãos do nosso Deus, que nós podemos confiar e declarar que Ele é comigo sim, Ele é contigo. Por isso é nessa alegria, glória a Deus, que eu me compartilhar uma palavra do céu com você, porque é muito maravilhoso ter a certeza que Deus, Ele tem um controle e tudo, aleluia, na palma das suas mãos. Controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que não há impossível para Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Porque Ele é contigo, aonde você estiver. Ele é amigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar. Glória a Jesus, porque nele eu e você podemos confiar de todo o nosso coração, de toda a nossa mente e com todo o nosso entendimento. Sim, a Bíblia vem dizer que Deus, Ele é fiel a todo tempo para com o seu ungido. Deus, Ele é fiel a todo tempo para o escolhido. Eu glorifico o nome santo do Senhor Jesus. Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer. Controle de tudo está nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que não há impossível para Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Confie no Senhor, porque Ele é contigo. Aonde você estiver, Ele é amigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, pode confiar. Glória ao nome santo do Senhor Jesus, porque nós podemos confiar naquele que pode, naquele que era. O Espírito Santo de Deus me trouxe este louvor, aleluia, para que assim nós pudéssemos glorificar, exaltar, bendizer e louvar que Ele é comigo, que Ele é contigo. Começar a nossa semana com alegria, declarando que tudo Ele pode, declarando que tudo Ele faz, declarando que Ele é comigo, declarando que Ele é contigo, declarando que Ele é na minha vida, declarando que Ele é na sua vida. O quanto Deus Ele já fez, eu tenho certeza que você é cheio de testemunho, porque caminhar com Jesus é ter testemunho, é ter milagres para contar. Quem caminha com Jesus não caminha sem milagres, não caminha sem testemunho, não caminha sem vitórias, não caminha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode até ter luta, você pode até ter prova, você pode até ter batalhas e aflições, mas no meio delas você também vai ter glória ao nome santo do Senhor Jesus, vitória. Você vai ter um testemunho para contar de que Deus Ele fez, de que Deus Ele faz, de que Deus Ele, quando você pensou que não teria mais jeito, Deus Ele chegou.
E Deus, Ele quer que nós venhamos a celebrar, a glorificar o nome dEle, a se alegrar, assim como disse lá o profeta Abacuque, no livro de Abacuque, no capítulo 3, verso de número 17, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja mantimento nos celeiros e nem pasto nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos celebrar, nós precisamos glorificar o nome santo do Senhor. E é por esta presença maravilhosa que eu estou aqui, para compartilhar com você uma palavra que o Céus colocou no meu coração. Está lá escrito no livro de Êxodo, no capítulo de número 34. E eu tenho certeza que o céu vai continuar se movendo dentro de você, assim como ele tem feito. Por isso comece declarando: fala porque o teu servo ouve. Fala porque a tua serva ouve, e é o céu quem vai falar contigo. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é semelhante à água que cai do céu. A água que cai do céu, ela cai com o propósito de molhar a terra, para que a terra, aleluia, venha germinar a semente que foi colocada e venha dar fruto. De igual modo, a palavra do Senhor, ela faz, aleluia, modo semelhante na minha vida e na sua. Ela vem para irrigar, para que a semente, aleluia, de fé, a semente de esperança venha a ser fortalecida e nós venhamos vencer um dia após o outro. E eu louvo a Deus por esta palavra, porque esta palavra vai trazer para mim e para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um incentivo. Vai trazer para mim e para você uma resposta, vai trazer para mim e para você um alento. Por isso, vamos fazer menção da palavra que está lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 34, que diz assim: glória a Jesus. Êxodo 34, verso de número 1, nós vamos ler até o verso de número 8. E diz assim: disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedras, semelhante às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedras. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª gerações. Imediatamente, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Glória ao nome santo do Senhor. E nós vamos repetir o verso de número 9, que diz assim: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Louvado é o nome do Senhor Jesus para todos sempre. A Ele seja dada a glória, a honra, o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. A Bíblia diz que mesmo João Batista, sendo cheio do Espírito, ele pregava a palavra do Senhor no deserto, e ele dizia que após ele viria alguém que ele não seria digno de desatar os cadastros das suas sandálias. De igual modo somos nós. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Mas Deus, Ele nos chamou e nos ama. Por isso, Deus, eu quero te agradecer. Eu já quero colocar diante de ti a nossa semana, declarando, meu Deus, que é uma semana de vitória, que é uma semana de livramento,
É uma semana de perdão, é uma semana onde o Senhor vai falar grandemente ao nosso coração e onde nós vamos estar atentos à tua voz. Deus, nós queremos te exaltar, bendizer e louvar o teu nome, apresentando cada segundo, cada passo, cada dia, declarando que o Senhor, Deus, tem o controle e tem a primazia de todas as coisas. Obrigada, Senhor. A Bíblia vem dizer aqui, glória ao nome santo do Senhor Jesus, lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, que disse o Senhor a Moisés: talhe 2 talhas de pedras semelhantes às primeiras. Nos capítulos anteriores, a Bíblia vem dizer que Moisés, ele tinha subido ao monte, Deus tinha dado uma orientação porque Deus queria escrever ali a lei. E a Bíblia diz que Moisés, ele subiu e passou cerca de 40 dias, louvado seja Deus, e 40 noites no monte. E o povo então começou a achar que Moisés estava demorando, e eles então fizeram ali um bezerro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para o adorar. E a Bíblia vem dizer que quando Moisés ele desce do monte, glória ao nome santo do Senhor Jesus, e ele vê toda aquela situação, Moisés então ele quebra, louvado seja Deus, as pedras, aquilo que Deus ele tinha falado no monte com ele por 40 dias. E eu quero louvar a Deus, porque Deus é o Deus que ele fala, Deus é o Deus que ele orienta, Deus é o Deus que ele é compassivo. E então nós vamos entender que Deus ele fala com Moisés mais uma vez. E Deus ele diz assim: disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedras semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E muitas das vezes o comportamento de pessoas à nossa volta nos faz quebrar talhas. O que significa quebrar talhas? As talhas são as orientações, são as coordenadas, né? É aquilo que Deus ele nos ensina, é aquilo que Deus ele nos orienta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que Moisés ele desce e a Bíblia diz que ele perdeu a paciência e ele acabou quebrando, aleluia, o que Deus ele tinha escrito, o que Deus ele tinha dito, por conta de um comportamento de outra pessoa. E quando o Espírito Santo, aleluia, falou através dessa palavra, algo me chamou a atenção, que foi essa palavra. A Bíblia diz, essa palavra, a Bíblia diz que Deus disse ao servo Moisés: talhe. E se nós formos procurar a interpretação dessa palavra, é fazer um rasgo, é fazer um corte por medida, é desenhar com precisão, é modular. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus estava dizendo: talhe as pedras, porque eu quero colocar a minha palavra. E o talhar, louvado seja Deus, para quem não sabe o que é uma espécie de artesanato na madeira. Quando o artesão ele faz de forma precisa, milimetricamente falando, medida, né? E ele faz uns rasgos na madeira e ali ele vai dando forma ao desenho, ele vai dando forma àquilo que ele quer entalhar. E a Bíblia vem dizer que Deus ele disse para Moisés fazer isso, mas não é na madeira, é em pedra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E sabe o que isso significa? Que o meu coração e o seu coração precisa ser talhado. E o que é a talha? É o espaço da palavra entrar, é o espaço da palavra penetrar. É como se fosse um risco na pedra. É como se fosse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um espaço para que a água passe. Eu não sei, louvado seja Deus, se você conhece uma palavra chamada rego. É o que acontece muito com os rios, córregos, mas isso pode acontecer também quando algum lugar chove, empoça e é preciso fazer um rasgo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que então a água ela possa correr. E Deus está dizendo assim: faz uma talha. Sabe o que significa talha? Cria um espaço para a minha palavra entrar. Cria, aleluia, um caminho para que a palavra vá entrando, para que ela vá penetrando, para que ela vá fazendo caminho na pedra. E a pedra significa o meu e o teu coração, porque a Bíblia vem dizer que Deus é o martelo que esmiuça a penha. Não há coração que Deus ele não acesse.
Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E essa palavra muito me chamou a atenção, porque Deus ele disse assim para Moisés: talhe 2 tábuas de pedra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes o talhar dói. Porque muitas das vezes aquilo que nós queríamos ouvir não é aquilo que Deus muitas das vezes ele me fala e te fala. A Bíblia vem dizer que quando Moisés ele desce, glória ao nome santo do Senhor Jesus, Moisés ele se ira. Moisés ele quebra as tábuas, aleluia, ele esquece daquilo que está escrito. Mas Deus com misericórdia diz assim para ele: louvado seja o nome do Senhor Jesus. As que você quebrou, eu preciso que você talhe de novo e suba. E Deus está dizendo para mim e para você que aquilo que foi quebrado por conta do comportamento de alguém, aquilo que te fez mudar de posicionamento, aquilo que te fez, louvado seja Deus, quebrar as talhas, Deus ele me dá uma nova e te dá uma nova oportunidade para que eu e você possamos, aleluia, resgatar aquilo que foi perdido. Por quê? Porque Deus ele quer sim. Deus ele quer um rasgo, aleluia, no meu e no teu coração, para que ele possa ter acesso, para que ele possa escrever a palavra dele na tábua do meu e do seu coração. E a Bíblia vem dizer que Deus então fala com Moisés no versículo 2, diz assim: esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Deus ele quer que eu e você venhamos a fazer um rasgo, a dizer: Deus, o coração está pronto. Deus, eu aceito, aleluia, talhar o meu coração, preparar o meu coração para receber a tua palavra. Eu aceito o que o Senhor tem para mim. E então, suba na presença do Senhor Jesus. Mas não é para subir com a talha, sem o rasgo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é para subir com a talha, aleluia, com as pedras sem talhar. Perdão, por quê? Porque para a palavra entrar é necessário, aleluia, eu abrir o meu coração. E quando nós abrimos algo, se abre uma fenda, se abre uma passagem. E o que Deus está querendo dizer, quando ele diz assim: talhe 2 pedras, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque é preciso ter um espaço. É preciso ter um espaço para a palavra entrar. Aí Deus diz assim: quando você criar um espaço para a palavra entrar, aí suba na minha presença, porque eu vou falar. Aí quando você cria, aleluia, um espaço, Deus ele entra, Deus ele fala, Deus ele entrega e Deus ele revela. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus ainda diz assim: e lá, no alto do monte, apresente-se a mim. Ou seja, apresente-se a mim com o coração aberto, para ouvir verdadeiramente o que eu tenho para falar. Apresente-se a mim na intenção de ouvir aquilo que eu tenho para entregar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, a Bíblia vem dizer, lá no versículo 3, que Deus ainda diz assim: ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Ou seja, no momento que eu e você vamos falar com Deus, é eu, você e Deus. É Deus, você e eu. A Bíblia vem dizer que Deus ele disse para Moisés, deixa bem claro: ninguém poderá ir com você, glória a Jesus, nem ficar em lugar algum do monte. Isso me chamou a atenção porque a Bíblia vem dizer que tinha milhões, louvado seja Deus, de pessoas ali no acampamento. Mas Deus ele queria ter um particular com Moisés. Deus ele queria, louvado seja Deus, que Moisés talhasse. Deus ele queria que Moisés subisse ao monte. Deus ele queria que Moisés apresentasse-se a ele. E Deus ele está dizendo para mim e para você: talha o teu coração, apresenta-te a mim, sobe ao cume do monte, porque eu quero falar contigo. Eu quero te revelar o oculto, profundo e escondido. A Bíblia diz que quando Moisés ele segue aquelas orientações pela segunda vez, Deus então ele fala, Deus então ele faz, Deus então ele escreve de novo. E sabe por que é necessário Deus escrever no meu e no teu coração? Para que eu e você não venhamos a esquecer. Para que eu e você não venhamos, louvado seja Deus, esquecer do que está escrito. E aí a Bíblia diz que Deus ele diz: ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante, louvado seja Deus, do monte. E quer saber por quê? Porque quando nós entramos na presença do Senhor, aquele território, aquele ambiente passa a ser um local santo.
Aí Deus está dizendo que toda interferência, tudo aquilo que poderia tirar a sua atenção. Imagine só, Moisés lá no cume do monte, se apresentando ao Senhor e tendo ovelhas, tendo bois, tendo coisas que tirassem a atenção dele. O que Deus estava querendo dizer aqui é: tire tudo aquilo que pode tirar a tua atenção de quê? De me ouvir. De fazer com que a minha palavra entre pela talha que você, aleluia, abriu espaço, abriu caminho. Quando for na minha presença, se desligue. Quando for na minha presença, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esqueça das coisas seculares, aleluia, do mundo. Suba, aleluia. A Bíblia vem dizer que quando Deus mandou Moisés subir pela primeira vez, Moisés passou 40 dias, 40 noites. Pelo que o povo, aleluia, pensou até que Moisés nem ia mais descer do monte. Sabe o que isso significa? Deus está falando: entre na minha presença sem ter hora marcada para sair, sem ter um tempo determinado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus está falando, sabe o que quer dizer as ovelhas, os bois? Louvado seja Deus, é aquilo que pode tirar a sua atenção. Ou, aleluia, é um celular, é uma internet ligada, é um WhatsApp chamando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entre na presença do Senhor Jesus de uma forma que as ovelhas, os bois, aleluia, não interfira. Que não tem interferência, que seja você e Deus. Deus estava dizendo para Moisés: sobe, apresenta-te a mim. Mas apresenta-te certificando que nada vai atrapalhar, porque eu quero falar contigo. E muitas das vezes Deus está querendo falar comigo e com você. Mas tem coisas à minha volta e à sua volta que pode atrapalhar. Então Deus está falando para mim e para você: olha só, desligue e sair, desconecta e sair, porque eu quero falar com você. Faz como Moisés fez, sobe, aleluia, no monte. A Bíblia vem dizer que Deus diz assim: glória a Jesus. Ninguém poderá ir com você, ou seja, é você e Jesus. É Jesus e você. Louvado seja Deus. Deus está dizendo: eu quero ter um particular contigo. Eu quero ter um face a face. Eu quero te entregar aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a minha palavra. Eu quero falar com você. E a Bíblia vem dizer: ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. O que Deus está querendo dizer é que você não pode carregar com você, louvado seja Deus, coisas, bagagens, louvado seja Deus, que vai atrapalhar você de ter, aleluia, uma conversa com Deus. Quando você precisa ter um particular com alguém, o que é que você faz? Você fala, né, ó, eu tô precisando conversar com você, mas é em particular. Por quê? Porque você não quer que ninguém atrapalhe aquela conversa. De igual modo, Deus, tá falando: eu não quero que ninguém atrapalhe a conversa que eu quero ter contigo. Por isso, faça como Moisés, suba, aleluia, mas se certifique que nada vai atrapalhar. A Bíblia vem dizer que Deus ainda completa e diz assim: nem mesmo ovelhas e bois deverão passar diante do monte. Primeiro, por quê? Porque quando Deus é invocado, Deus vem me responder e te responder. E Deus é santo. E Deus não divide honra e glória com ninguém, pelo que o local é santificado. Por isso é necessário, louvado seja Deus, você subir, é necessário você escolher um local para falar com o Senhor. E a Bíblia vem dizer que Deus diz: eu não quero interferência. O que Deus estava querendo dizer para Moisés era: eu não quero interferência, porque eu quero falar contigo. Aleluia, apresenta-te a mim. Abre um espaço, aleluia, no teu coração para que a minha palavra entre. Suba ao cume do monte. A Bíblia diz que Deus disse assim: ó Moisés, amanhã pela manhã você vai levar as tábuas com a talha. Você vai subir, mas você não vai deixar nada atrapalhar. Você não vai deixar nada naquele ambiente. E Deus está dizendo assim: não deixe. Não deixe os problemas, não deixe as aflições tirar a atenção que você deve ter para ouvir a voz do Senhor. O versículo de número 4 diz assim: assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado. E Deus vem dar uma ordenança para mim e para você: sobe a minha presença, porque eu quero falar contigo. Aí a Bíblia diz assim: levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu. Olha só, a Bíblia diz assim, versículo de número 5. Está escrito aí na sua Bíblia, diz: então o Senhor desceu na nuvem
permaneceu ali com ele. Aleluia. E a Bíblia vem dizer que então Moisés proclamou o nome do Senhor e Deus passou diante de Moisés. E então Moisés proclamando disse assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Por que Moisés, ele descreve, aleluia, quem é Deus? Porque mesmo ele tendo quebrado as pedras do início, a Bíblia vem dizer que Deus, ele chama Moisés para subir no cume do monte de novo. Pelo que quando Moisés ele sobe, a Bíblia vem dizer que então Deus desce numa nuvem. Imagine Deus descendo numa nuvem para falar com o homem. E nos dias de hoje não é diferente. A nuvem espiritual continua descendo se você clamar, se você invocar, se você se desligar, se você não deixar, aleluia, cabritas, cabras, bois, seja lá o que for, interferir. Deus, ele não quer que nada venha interferir. Por isso se desconecte. Por isso, aleluia, tenha um particular. O que Deus estava querendo dizer é: tenha um tempo comigo, só eu e você, você e eu. Sem interferência, sem se lembrar de A, de B, de Z. Sem deixar que nada venha interferir. E a Bíblia diz assim: e passou diante de Moisés. Quando eu e você buscamos ao Senhor, quando eu e você entendemos que nós precisamos abrir, louvado seja Deus, que nós precisamos talhar a nossa pedra, o nosso coração, entender que nós precisamos da palavra, entender que a palavra precisa fazer morada na minha, na sua vida, Deus, ele vem. E a Bíblia diz que Deus, ele veio numa nuvem e permaneceu ali. Enquanto você estiver ali, Deus, ele vai permanecer ali aonde? Orando, clamando, de joelho. Deus estava dizendo assim: eu não quero nada próximo, porque enquanto você estiver me clamando, eu vou falar contigo, eu vou te responder. Eu vou te entregar novamente as tábuas da nova e eterna aliança. E Deus, ele é maravilhoso. A Bíblia diz que Moisés então começa a proclamar: Deus compassivo e misericordioso. Por quê? Porque mesmo ele tendo feito tudo aquilo, Deus, ele veio. Deus, ele teve compaixão. Deus, ele teve misericórdia. A Bíblia vem dizer que Moisés diz assim: que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Moisés aqui, ele já passa a falar do povo, não apenas dele. Moisés aqui, ele já passa a falar do que aconteceu, de como as tábuas foram quebradas, de como Deus mesmo assim ainda queria conversar com ele. E muitas das vezes, por algum momento, aleluia, de ira, por algum momento de deslize, você pensa que Deus, ele não quer mais falar contigo. E é engano meu, é engano seu, porque Deus, ele está sempre preparado para me ouvir, para te ouvir. E Deus está dizendo assim: abre um espaço para que a minha palavra entre. Vem a mim, sobe ao cume do monte, apresenta-te a mim. Que seja eu e você, você e eu. Que não tem interferência. Que você não fique preocupado, aleluia, se alguém falou contigo ou deixou de falar, porque você precisa responder. Porque eu estou ali com você, para te ouvir. E a Bíblia diz que, glória a Deus, que Moisés diz assim: contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais, até a terceira e quarta geração. E versículo de número 8 diz assim: imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Como assim? Imediatamente, quando Moisés, ele viu que ele subiu, Moisés, ele viu que Deus, ele estava ali, ele se prostrou. Se prostre. Busque ao Senhor, como a Bíblia vem dizer que Deus, ele diz: apresente-se a mim. Moisés apresentou, e pelo fato de Moisés ter se apresentado, de Moisés ter subido, de Moisés ter dito: eis-me aqui, Senhor. A Bíblia vem dizer que Deus, ele veio numa nuvem. E a Bíblia vem dizer que quando Deus, ele veio e Moisés, ele percebeu, ele começou a proclamar que o Senhor era compassivo, que o Senhor era misericordioso, que o Senhor era cheio de amor. E logo em seguida ele se prostrou. E o ato de se prostrar significa adoração, significa reverência, significa você, aleluia, exaltar o nome santo, declarando: Deus, eu estou aqui, eu preciso de ti. A Bíblia diz que ele prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor.
se de fato me aceitas com agrado, aleluia, que o Senhor nos acompanhe. Moisés, ele não pediu apenas por ele. Moisés, ele não pediu apenas pela sua vida, mas ele pediu para que Deus os acompanhasse, ou seja, acompanhasse quem? Aquele povo. Apesar do povo ter pecado, apesar de toda aquela situação, Moisés, ele diz assim, versículo 9, Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que palavra. Isso é um diálogo de quem é íntimo, de quem, aleluia, tem intimidade, de quem tem, louvado seja Deus, uma intimidade para conversar. Você fala com a pessoa de acordo com o nível da intimidade que você tem. E Moisés, ele fala assim, Senhor, olha como ele se expressa, Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Ele faz um pedido, ele chama, ele se comunica. E Deus, ele quer que eu e você venhamos a nos comunicar com ele. Como Moisés se comunicava, e a Bíblia vem dizer que Deus, ele vem. Deus, ele não mudou, Deus, ele é o mesmo, Deus, ele continua tendo ouvidos. A Bíblia vem dizer que ele se inclina para ouvir. Deus, ele continua tendo olhos para olhar de lá de cima e ver alguém clamando, ver alguém subindo ao cume do monte, vendo alguém indo adorar, vendo alguém entrando no quarto, fechando a sua porta, chamando pelo seu nome. E a Bíblia diz que então Moisés, ele diz, Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo este povo, aí ele diz assim, ó, mesmo sendo este povo um povo obstinado a que é pecar, obstinado a ser falho. Aí a Bíblia vem dizer que ele diz assim, mesmo sendo esse povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. E eu tenho certeza que Deus, ele se agradou. Porque logo em seguida, a Bíblia vem dizer que a aliança é renovada. Glória a Jesus. A Bíblia diz assim, versículo 10. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. E esta palavra se estende para mim e para você. Deus, ele vem dizer que se você abrir um espaço para a palavra dele entrar, se você talhar o seu coração, se você criar um rego para a palavra ir entrando, se você se apresentar ao Senhor, ele vai vir, ele vai falar contigo e ele vai renovar a aliança que ele tem com você. A Bíblia vem dizer que por Moisés ter escutado, por Moisés, aleluia, ter subido ao monte de novo. E Deus está dizendo assim para você, quando algo acontecer, para que você quebre as talhas, para que você quebre a palavra que já entrou no seu coração, para que você, aleluia, peca tudo aquilo que eu já te entreguei, faça o que Moisés fez, aleluia, quando eu o chamei. Apresente a situação a mim, aleluia. A Bíblia diz que Moisés, então, ele subiu e ele apresentou toda aquela situação e ele apresentou o povo, aleluia, e ele pediu perdão, aleluia. Ele disse, Senhor, este povo é um povo obstinado, mas perdoa-nos e vem conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que então o Senhor fez uma nova aliança. Glória a Deus. E Deus, ele é o Deus que ele quer sempre renovar a aliança comigo e contigo. Ele quer sempre que eu e você viemos a subir a sua presença, apresentar-se a ele. Oh, louvado seja Deus. E então Deus, ele vai falar com você. Deus, ele vai te ouvir. Glória a Deus. E Deus, ele vai fazer coisas maravilhosas. Louvado é Jesus para todo sempre. Fica com esta palavra, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.